Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Ancelotti vai curtir o carnaval e dá de cara com uma pressão para convocar Neymar. É só o começo? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre Ancelotti receber uma pressão para convocar Neymar, e isso aconteceu ele curtindo o carnaval em Salvador. Será que isso vai ser uma prática? Será que isso vai ser uma constante daqui até a convocação final para a Copa do Mundo em maio? Vamos falar sobre isso. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado. Tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar nem para usar, só vir no primeiro comentário fixado, fazer o download e começar a usar, tá? É o app que eu uso aqui, nesse já rolando o Campeonato Brasileiro, Campeonatos Estaduais, estatística de tudo que é lugar do mundo de futebol, de graça para você. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado e na noite de sexta, Carlo Ancelotti caiu na folia dos blocos lá do Carnaval de Salvador, né? O Ancelotti é patrocinado por uma famosa marca de cerveja que tem um belo camarote lá no circuito de Carnaval em Salvador, e o Ancelotti foi lá e fez curtiu um pouco lá para ele. Imagino que isso seja uma experiência nova para ele, não me lembro, não sei se em outro momento da vida o Ancelotti veio curtir o carnaval aqui do Brasil. Imagino que não, né? Porque geralmente nessa época aí lá a temporada tá rolando solta lá na Europa e o Ancelotti estava sempre emendando um trabalho no outro. Então foi ele lá curtir o carnaval de Salvador. E lá no carnaval de Salvador foi muito requisitado, lógico, né? Num camarote muito famoso, de muita visibilidade, tirou muita foto, conversou com muita gente, foi muito elogiado. Vários artistas que passaram lá falaram com o Ancelotti, aquela moral, desejando boa sorte, tudo aquilo que a gente está acostumado. O Bel Marques desejou lá fez um grande desejo de boa sorte para a seleção brasileira. E aí depois veio, logo em algum momento, veio a apresentação, o trio do Léo Santana, que é um dos artistas de maior sucesso no ramo, no segmento atualmente. O Léo Santana, quando passou lá em frente o camarote em que estava o Ancelotti, ele também parou, deu muita moral pro Ancelotti, pediu palmas, pediu pra galera aplaudir e mandar boas vibrações e mostrando como o Ancelotti tem a aprovação da galera. E aí, quando ele já estava terminando, quando ele já estava passando e para seguir lá a apresentação, ele lembrou de falar um negócio. E eu vou deixar aqui o vídeo que eu peguei lá na página do GE, lá no Globoesporte.com. Vou deixar rolando aqui para vocês ouvirem, para vocês entenderem o que aconteceu e o que rolou, beleza? Tá rodando aqui, daqui a pouco eu volto. Senhoras e senhores, olha a homenagem que fizemos pro senhor aqui, ó. Vamos deixar o cruzado assim, ó. Vale muito acreditar que o Hexa veio no comando do Ancelotti. Eu creio que quem manda no ensino faz barulho. E um detalhe, Ancelotti. Coloca o Neymar nessa seleção brasileira, pelo amor de Deus. É só um vídeo de fã, desculpa aí, pelo mulher perdoa. Tá aí o que falou o Léo Santana. Para quem não entendeu muito bem, ele começa lá dando aquela moral que eu falei para o Ancelotti. Quando ele já tá se despedindo, ele lembra: tenho que falar um negócio. Arruma um lugar pro Neymar nessa seleção. E aí ele falou. O Ancelotti, num primeiro momento, ele fez algo que eu tenho reparado nas entrevistas, que em alguns momentos o Ancelotti, minha impressão, tá? Minha impressão.
Em alguns momentos o Ancelotti parece estar um pouco desconfortável, parece que está um pouco precisando de um tempo, e aí ele vai a alguém ali e não sei se ele não ouviu ou se ele não entendeu por conta da língua, ele foi lá para alguém perguntando do que se tratava, talvez para ter certeza se era isso mesmo que ele tinha entendido, ou não tinha entendido, ou tinha entendido pela metade. E aí alguém deve ter falado lá, pô, ele tá pedindo para convocar o Neymar. O Ancelotti dá um risinho meio constrangido, né? Apenas dá um risinho ali meio de mantendo ali para não se comprometer. E não responde sobre o Neymar, e lógico que ele não ia responder, ele tá certo em não responder, qualquer coisa que ele falasse ali ia ser pior pra ele, ou ia dar mais repercussão. Ele só agradeceu, ele falou obrigado e tudo mais, falou alguma coisa ali, obrigado pelo apoio, alguma coisa nesse sentido. E esse foi o cenário lá, e que virou notícia, logicamente. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando aí da Copa do Mundo. Copa do Mundo será daqui a 4 meses. Nós estamos nos aproximando da lista definitiva para a Copa, que vai ser ali no meio de maio, eu imagino. E estamos mais perto ainda para a última convocação antes da convocação final. O Brasil, no meio de março, enfrenta Croácia e França, lá nos Estados Unidos. E isso vai demandar uma lista final que deve trazer, o Ancelotti já falou sobre isso, deve trazer um time muito próximo do que vai ser a lista final, mas também vai ter a oportunidade, a experiência de fazer alguns testes finais, e a gente tem batido nessa tecla aqui, né? Ele tem muita gente para testar nessa lista final, né? Na minha visão. Acho que ele precisa testar lateral direito, acho que ele precisa testar centroavante, testar ou dar oportunidade ou confirmar, né? Então, assim, ele teve ontem um problema grave para essa convocação de março. O Bruno Guimarães saiu machucado de um jogo do Newcastle e a previsão é que ele fique de 6 a 8 semanas fora. Ou seja, o Bruno Guimarães, que é um titular absoluto, é um dos melhores jogadores dessa era Ancelotti, não vai estar à disposição para os amistosos contra a Croácia e França, porque ele vai ter de 6 a 8 semanas de recuperação lá no Newcastle. Então, essa reta final tem essa complexidade dessa lista, e entre eles, lógico, chamaram o nome do Neymar. O ponto aqui é que hoje é uma loucura a gente pensar no Neymar convocado para março, se a gente está no dia 14 de fevereiro, o Neymar ainda não entrou em campo em 2026. Talvez o Neymar entre em campo no domingo, eu estou gravando esse vídeo no sábado, talvez ele entre em campo no domingo, quando o Santos recebe o Veloclube. Mas a gente não tem certeza se isso vai acontecer. Então, se o Neymar voltar contra o Veloclube, ele jogaria contra o Veloclube, jogaria no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, e depois, se o Santos classificar para o mata-mata do Campeonato Paulista, na hora da convocação, ele teria no máximo 4 jogos. Se o Santos classificar. Se o Santos não classificar, quer dizer, se o Santos classificar e o Santos cair na semifinal, ele teria 5 ou 6 jogos em 2026. Se o Santos não classificar e ele voltar contra o Veloclube, ele teria 3 jogos até o momento da convocação. Então, a questão é que, com o cenário atual de 2026, é muito improvável que o Neymar seja convocado para os amistosos de março. E aí, a gente chegaria naquela situação do Neymar, se for para a Copa do Mundo, iria para a Copa do Mundo sendo chamado pelo Ancelotti sem nunca ter sido chamado pelo técnico italiano antes. Algo que ele falou na entrevista para Monique Danello, na TNT Sports, ele falou que é algo que poderia acontecer. Ele falou, pode acontecer de eu chamar o Neymar para a Copa sem nunca ter chamado ele antes. Pode. Mas não era o que muita gente imaginava. O ponto do vídeo é, essa não vou dizer constrangimento, né? Mas essa cena pitoresca, podemos dizer assim,
do Ancelotti sendo cobrado publicamente por uma personalidade, como foi o caso do Léo Santana, e você repara que quando ele fala isso, tem muita gente que vem junto com ele, tem muita gente que dá ali um sinal de aprovação, né? Não estava lá, não vi uma câmera aberta para saber se mais gente aprovou ou mais gente desaprovou, mas pelo som, pelo barulho, me parece que quem estava ali perto aprovou o pedido do Léo Santana para convocar o Neymar. E aí é algo que que o Ancelotti precisa estar pronto para uma pressão que deve acontecer, que pode acontecer daqui até a lista final. Eu não sei o quanto daqui até a lista final, o quanto o Ancelotti vai estar à disposição ou vai estar em aparições públicas para ser cobrado assim. Tô sabendo que o Ancelotti vai na Sapucaí, por exemplo. Isso pode acontecer lá. Quando alguém verificar que o Ancelotti está lá, num camarote, a galera começar a pedir o Neymar. É algo que o Ancelotti tem que estar preparado, porque é algo que pode acontecer. E a gente tem na história da seleção algumas situações assim. A última, de forma bem marcada, bem grave, foi exatamente em 2002, quando a maioria do Brasil que acompanhava futebol estava cobrando e pressionando o Filipão para levar o Romário, e o Filipão bancou não levar o Romário, né? Até hoje tem uma cena, tem imagens absurdas do Filipão deixando o prédio da CBF, que na época o prédio da CBF era no centro do Rio de Janeiro. Então, assim, era no centro mesmo, ali perto da Avenida Rio Branco, ou seja, um lugar ali que passa muita gente, um lugar que tá sempre... E o Filipão, me lembro dele saindo dali e entrando no carro e todo mundo gritando: Romário, Romário, tem que levar o Romário, e o Filipão acuado e tudo. Então, assim, isso foi, e o Filipão teve muita personalidade, bancou não levar o Romário e ainda voltou campeão. Então, aí mesmo que isso se diluiu, mas a pressão em cima do Filipão em 2002 foi muito, muito, muito grande. Eu não imagino que a pressão seja nesse nível, por alguns motivos. Hoje, por exemplo, o Ancelotti entra e sai da sede da CBF de forma muito mais reservada. Ele vai lá botar um carro dentro do prédio da CBF, que é um prédio numa área ali da Barra da Tijuca, uma área que não passa muita gente andando, né? Não tem muito pedestre passando ali. Ele vai entrar no carro no subsolo do prédio da CBF, vai sair num carro totalmente filmado ali, totalmente com os vidros pretos, ninguém vai saber direito, então não vai ter esse tipo de coisa. E eu não sei o quanto que o Ancelotti vai estar em eventos públicos, ou vai ficar indo toda hora num show, num evento. Acho que ir aos estádios ele vai fazer, né? Mas não acho que ele vai receber uma pressão tão grande assim, seja por essa questão de não estar tão próximo do povo, do público, seja porque acho que a aprovação do Neymar não é como era a aprovação do Romário em 2002. Acho que hoje tem muita gente que quer o Neymar na seleção, mas também tem muita gente que não quer o Neymar na seleção. Então, acho que hoje, até por algumas confusões que fazem na análise ao Neymar, né, confundindo coisas da vida do Neymar com coisas do jogador de futebol Neymar, eu acho que hoje a aprovação do Neymar não é igual era a do Romário em 2002. Então, acho que não vai ser nesse mesmo nível. Mas o Ancelotti tem que estar preparado para ser pedido e cobrado da presença do Neymar até a lista final, porque isso vai acontecer. O Ancelotti me mostrou ali nesse vídeo um certo constrangimento, mas acabou saindo de uma boa dessa situação e com um ponto. Se o Filipão tinha personalidade, o Ancelotti tem tanto quanto. Então, e o Ancelotti tem o peso de ser o Ancelotti e de ser um cara que foi desejado e procurado e convencido, ou um cara que chega com um rótulo de salvar a pátria. Então, pro Ancelotti, o Filipão no passado sofreu, mas o Ancelotti, mas ele teve personalidade, bancou e não levou o Romário. O Ancelotti, eu acho que ele tem essa mesma personalidade para não levar o Neymar se ele achar
que o Neymar não vai contribuir. E acho que vai ficar tudo tranquilo do ponto de vista da percepção do Ancelotti. Porque o Ancelotti, e tem colocado isso muitas vezes, ele faz as coisas da forma como ele acha que tem que fazer. Ele, por exemplo, não chamou nenhum camisa 10 ali de fato por esse período, porque é o que ele pensa de futebol e acabou. E ele não tá muito preocupado com isso. Ele tem a convicção / personalidade em cima dele, mas a favor dele. Mas esse é um ponto que ele precisa entender, que vai haver pressão, vai haver cobrança para o Neymar ser convocado, tá? Essa foi a minha percepção desse evento e acho que foi o primeiro de outras situações que a gente vai ver o Ancelotti sendo cobrado publicamente para convocar o Neymar. Se ele vai chamar ou não, precisamos aguardar. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado para baixar o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.